boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora exatamente 1h02 pelo horário de Brasília. A partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira de feriado. Vamos aos destaques de hoje. Presidente eleito Lula da Silva começará a próxima semana reforçando a busca por estabilidade institucional e estabelecendo diálogo com os poderes judiciário e legislativo. Bloqueios nas estradas entram no terceiro dia, mas perdem força. Mais de 900 multas já foram aplicadas contra caminhoneiros e motoristas que participaram dos bloqueios nas rodovias. E ainda uma inspiração diferente para policiais no Peru. Agentes se fantasiaram de vingadores da série de filmes da Marvel para realizar uma operação contra traficantes em Lima. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O presidente eleito Lula da Silva começará a próxima semana reforçando a busca por estabilidade institucional e estabelecendo um diálogo com os poderes judiciário e legislativo. Luiz Inácio Lula da Silva estará em Brasília a partir da próxima segunda-feira. A ida à capital inclui reuniões com a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Federal, com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, e com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. A previsão é que, passada essa fase de conversa com os chefes dos poderes, Lula viaje para o Egito, onde haverá a Conferência do Clima, a COP27. O presidente eleito foi convidado por Abdel Fattah al-Sisi, que é presidente do Egito. Esta semana, Lula estará na Bahia com sua esposa. Em seu discurso, ele informou que avisou aos seus aliados que deseja ficar totalmente em descanso nesses dias para refazer as energias e se preparar para o período de transição. Bom, agora fazemos um balanço dos bloqueios em rodovias de todo o país. Eles entraram no terceiro dia nesta quarta-feira com redução e pontos liberados. Manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais estão em diversos pontos do país. Vamos acompanhar. Na terça-feira, após decisão do Supremo Tribunal Federal, governadores começaram a mandar a PM agir para liberar as vias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 167 pontos estavam com vias federais obstruídas. O total é menor do que o registrado no início da manhã de ontem, quando eram 271 pontos de retenção. A PRF afirma que já desfez 563 manifestações. Mais de 130 protestos ocorrem em 10 estados, que somam rodovias federais e estaduais. São eles: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Na segunda-feira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística publicou uma nota de repúdio aos protestos e os classificou de ação antidemocrática. Em São Paulo, pelo menos 21 trechos de rodovia seguem totalmente interditados. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que havia determinado multa de R$100 mil por hora para cada caminhão que bloqueia as rodovias. A venda de passagens nos terminais rodoviários Tietê e Barra Funda, na capital paulista, foi parcialmente retomada. Cerca de 1.400 viagens de ônibus que saíram das rodoviárias foram canceladas. Nos aeroportos, o movimento também já está voltando à normalidade. E olha, a Polícia Rodoviária Federal desobstruiu na manhã desta quarta-feira o bloqueio na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A ação, que ocorre 2 dias após a ordem para o órgão agir, começou por volta das 7 horas da manhã. Agentes da tropa de choque da PRF usaram bombas de efeito moral. O grupo interditava os 2 sentidos da rodovia desde a noite de domingo, após as eleições no país. A tropa de choque da Polícia Militar também participou da ação. De acordo com a PRF, hoje ainda haviam mais de 30 pontos de interdição nas estradas do estado, mesmo com a determinação da Justiça Federal para a liberação dos locais. E ainda falando sobre esse assunto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta quarta-feira que mais de 900 multas já foram aplicadas contra os caminhoneiros e também motoristas que participaram dos bloqueios nas rodovias em todo o país.
Ao todo, foram feitas 912 autuações, que foram aplicadas do dia 31 de outubro ao dia 1º de novembro. Os valores das multas somam mais de 5,5 milhões de reais. De acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro, qualquer condutor que utilizar o seu veículo para interromper ou restringir a circulação da via sem autorização de um órgão ou entidade de trânsito deverá ser penalizado com infração gravíssima. A multa inicial é de R$ 5.000, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Como medida administrativa, o infrator pode ainda ter o veículo apreendido. O valor máximo é de R$ 17.000 e é aplicado para aqueles que forem identificados como os organizadores dos bloqueios. Mudando um pouco de assunto, a juíza do 2º Tribunal do Júri decidiu que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, e o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, vão ser julgados pelo assassinato do garoto por um júri popular. Ele será formado por 7 pessoas do povo que vão compor o conselho de sentença. Henri Borel foi morto no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto em Jacarepaguá, no dia 8 de março de 2021, em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo o laudo da necropsia do Instituto Médico Legal. Exames apontaram ainda 23 lesões no corpo do menino. Na decisão, a juíza também manteve a prisão preventiva de Jairinho e o direito de Monique a aguardar o julgamento em liberdade. Ela terá que entregar o passaporte à justiça. A professora também chegou a ser presa, mas está solta desde agosto. A decisão também absolve o casal da acusação de fraude processual e a Monique de acusação de tortura. Durante o curso do processo, Jairinho foi absolvido de uma acusação de coação. Henri chegou morto a um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada no dia 8 de março de 2021, com hemorragia e edemas pelo corpo. As investigações concluíram que Dr. Jairinho agredia o menino com chutes e golpes na cabeça e chegaram a falar em tortura. Segundo a polícia, a mãe do garoto sabia das agressões pelo menos desde fevereiro de 2021. A Polícia Civil e o Ministério Público concluíram que os dois foram responsáveis por homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Monique alega que estava dormindo quando Henri sofreu as agressões. A defesa de Jairinho questiona a perícia e também afirma que ele não agrediu a criança. Agora falamos de saúde. O Instituto Butantan está negociando com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos a realização de novos estudos e a produção de uma vacina contra a varíola dos macacos aqui no Brasil. Segundo o Instituto Butantan, o possível acordo com a agência de pesquisa e o Departamento de Saúde norte-americana prevê a transferência de material biológico que vai permitir o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus monkeypox aqui no Brasil. Em um primeiro momento, os cientistas do Butantan farão diferentes estudos com o material biológico importado, já que o Centro de Pesquisa americano poderá oferecer esses componentes. Segundo o Butantan, com a parceria estabelecida, o Instituto poderá trabalhar na geração de bancos de células e de vírus, realizar processos de produção e metodologias analíticas essenciais para desenvolvimento do imunizante contra a doença. A Organização Mundial da Saúde tem recomendado a vacinação contra a varíola dos macacos como forma de prevenção e pós-exposição ao vírus. E chegou a hora de falar de esporte. Todo mundo na contagem regressiva. Faltam apenas 18 dias para a Copa do Mundo. Nessa edição do Boletim Esquenta Catar, Leonardo Félix fala de uma das mais antigas tradições dos mundiais, os simpáticos mascotes. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você conhece o mascote do próximo Mundial? Ele se chama Laib, que em tradução livre significa jogador super habilidoso. Com um lenço na cabeça característico da cultura árabe, Laib é cheio de energia e traz a alegria do futebol para todos. A tradição dos mascotes da Copa começou em 1966, na Inglaterra. Willy vestia um uniforme com a bandeira britânica. O leão, símbolo típico do Reino Unido, foi criado para representar as características do país e incentivar a seleção inglesa. Parece que a iniciativa deu certo, porque justamente em 66, o English Team conquistou sua única Copa do Mundo na história.
É isso aí, pessoal. Tá chegando a hora. Faltam 18 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí. Obrigada pelas informações, Leonardo Félix. E agora a gente fala do tempo, porque é feriado e todo mundo quer saber. E olha, já adianto que o friozinho vai continuar em grande parte do país nesta quarta-feira. E muitas regiões serranas do sul podem registrar geada e até mesmo neve. Agora vamos juntos lá fora com a câmera 10. Hoje amanheceu bem gelado e com uma garoa bem fininha. Não chove nesse momento, mas o tempo está bem nublado, como você vê aí na sua tela. De volta comigo? Vamos conferir então como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país. Todo mundo de olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de São Joaquim, que registrou até agora a menor temperatura do Brasil desta quarta-feira. Os termômetros marcaram 0 grau no início desta manhã, mas a expectativa é de que a temperatura chegue aos 13 graus hoje. Em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, a situação também é parecida. A cidade registrou nessa madrugada 1 grau. Ao longo do dia, a temperatura deve esquentar um pouquinho e a máxima poderá chegar também aos 13 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A capital também amanheceu com garoa e um friozinho que é a cara da preguiça, não é mesmo? A mínima registrada nessa manhã foi de 11 graus e a máxima não deve passar aí dos 14 graus. E veja a seguir, países da América Central estão em alerta para a chegada da tempestade tropical Lisa. E ainda, agentes se fantasiam dos Vingadores da série de filmes e quadrinhos da Marvel para realizar uma operação contra traficantes em Lima. Não saia daí, nós voltamos já já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. E voltamos com os destaques internacionais. Países da América Central estão em alerta para a chegada da tempestade tropical Lisa. Ela tem avançado pelo Mar do Caribe e pode se converter em um furacão. Alerta na América Central com a chegada da tempestade tropical Lisa. O ciclone avançava a 24 km por hora pelo Mar do Caribe para o oeste, com ventos de 100 km por hora, enquanto ameaçava se converter em um furacão de categoria 1. Em Belize, o governo declarou alerta vermelho para toda a costa, ordenou o fechamento de escolas e anunciou que vai habilitar vários centros de refúgio enquanto avalia fechar as fronteiras. Honduras também emitiu alertas parecidos, enquanto Guatemala e El Salvador também mantêm vigilância. Lisa vai atingir a América Central quase 3 semanas depois de Júlia, que entrou na Nicarágua como um furacão, deixar 50 mortos na região, quase a metade afogados em Honduras. As outras vítimas foram soterradas por deslizamentos de terra na Guatemala e em Salvador. Agora atualizamos o conflito no leste europeu. A Rússia anunciou nesta quarta-feira que vai retomar sua participação no acordo de exportação de grãos ucranianos através do Mar Negro. A decisão foi anunciada após o país ter recebido garantias escritas da Ucrânia sobre a desmilitarização do corredor usado para o transporte dos cereais. A informação também foi confirmada pela Turquia, que mediou as negociações junto com a Organização das Nações Unidas. O pacto estava suspenso desde sábado, com Moscou acusando Kiev de atacar a sua frota no Mar Negro ancorada à Crimeia. O Kremlin alegou sem provas que o incidente mostrou que as águas usadas para transportar os grãos não eram seguras. Desde que o pacto foi estabelecido, cerca de 10 milhões de toneladas de grãos ucranianos foram exportados pelo Mar Negro. O acordo permitiu aliviar a crise alimentar global, desencadeada após a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro. A Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira pelo menos 23 mísseis, um deles próximo à Coreia do Sul. E o disparo alimentou as tensões entre os dois países. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol denunciou a ação como uma invasão territorial de fato. Os militares sul-coreanos informaram inicialmente que Pyongyang havia disparado 10 mísseis e, em seguida, lançado gradualmente os outros 13.
A Coreia do Norte também disparou 100 tiros de artilharia em uma área de fronteira marítima. Especialistas veem as ações como parte da resposta agressiva e ameaçadora de Pyongyang aos exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Essa rajada de tiros levou as autoridades sul-coreanas a lançarem um raro alerta de ataque aéreo na ilha de Ulengsdo e a pedir a seus habitantes que se refugiassem em bunkers subterrâneos. Segundo os militares sul-coreanos, um dos projéteis lançados por Pyongyang cruzou a linha de fronteira norte, a disputada fronteira marítima entre os dois países, e caiu próximo às águas territoriais do sul. Eles indicaram que é a primeira vez desde que a península foi dividida no final da Guerra das Coreias, em 1953, que um míssil norte-coreano cai tão perto das águas territoriais do sul. O presidente sul-coreano convocou uma reunião de seu Conselho de Segurança Nacional para discutir os disparos e ordenou uma resposta rápida e severa a essas provocações. Agora nós vamos lá para Israel, onde pesquisas de boca de urna indicam que o partido do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu venceu as eleições legislativas que foram realizadas ontem. As pesquisas apontam que o Likud do ex-premier obteve entre 30 e 31 assentos dos 120 do parlamento. Com o apoio dos aliados, poderia conseguir 61 ou 62 assentos. O Yesh Atid, do líder do governo em fim de mandato, Yair Lapid, obteve de 22 a 24 assentos. As projeções, no entanto, podem mudar à medida que avança a apuração oficial e o resultado pode ser diferente, como aconteceu outras vezes em Israel. No sistema proporcional israelense, as listas eleitorais devem obter pelo menos 3,25% dos votos para chegar ao parlamento com um mínimo de 4 assentos. Abaixo deste limite, os partidos ficam sem representação. Isso coloca em risco a presença dos partidos árabes israelenses, que em 2020 se apresentaram sob uma única lista e obtiveram um resultado recorde de 15 assentos, mas desta vez estavam dispersos em 3 candidaturas. Os israelenses foram votar em massa nas 5ª eleições legislativas celebradas no país em menos de 4 anos, com Netanyahu determinado a voltar ao poder, apesar do julgamento por corrupção. A votação ocorre em um contexto de tensão na Cisjordânia ocupada, depois de uma série de ataques anti-israelenses palestinos e mais de 2.000 operações militares israelenses desde então no território palestino, ocupado desde 1967. E na Dinamarca, a primeira-ministra do país, Mette Frederiksen, conseguiu uma vitória apertada nas eleições legislativas que também terminaram ontem. Vamos ver. Após uma longa contabilização de votos, a coalizão conquistou 90 assentos dos 179 que compõem o parlamento. O número já leva em consideração os 3 eleitos a partir dos territórios autônomos das Ilhas Faroe e da Groenlândia, que indicam 4 legisladores. O resultado não confirma as pesquisas de boca de urna, que indicavam 85 ou 86 congressistas pelo bloco de esquerda, o que faria do centro fiel da balança no país. A campanha foi dominada por questões como o clima, a inflação e a possível reforma do sistema de saúde. A manutenção de Frederiksen estava em jogo no pleito, convocado após a crise dos visões, escândalo durante a pandemia de Covid, em que o governo decretou o abate de milhões de animais, decisão que mais tarde se revelou ilegal. Agora, saindo um pouco desse assunto de eleição, por conta da onda de violência que atinge as províncias costeiras do Equador, o presidente do país, Guilherme Lasso, declarou estado de exceção nas regiões de Guayas e Esmeraldas. A decisão foi tomada após a morte de ao menos 5 policiais em meio a uma onda de violência por parte de quadrilhas de narcotraficantes. Estes actos de sabotagem e terrorismo... Esses atos de sabotagem e terrorismo são, por assim dizer, uma declaração de guerra aberta contra o Estado de Direito, o governo e todos vocês, os cidadãos. O governo e contra todos vocês, os cidadãos. Mais cedo, autoridades já haviam promovido a transferência de prisioneiros em Guayaquil, capital da província de Guayas, após o ataque fatal contra policiais. Na cidade, que recebeu no último sábado a final da Libertadores, foram registrados ataques a uma viatura e uma instalação policial. O órgão estatal de administração penitenciária relatou ainda que agentes foram feitos reféns em uma prisão na província de Esmeraldas. O governo coloca a culpa dos episódios no crime organizado, que rejeita a transferência de prisioneiros da prisão de Guayas 1, palco de massacres sangrentos entre detentos e que já deixaram cerca de 400 mortos desde fevereiro de 2021. E olha só que bacana, a empresa americana SpaceX lançou do estado da Flórida o Falcon Heavy. Ele é o foguete ativo mais potente do mundo. Vamos conferir.
O Falcon Heavy, da SpaceX, lançou a missão denominada USSF-44 em órbita a partir do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida. O foguete ativo mais potente do mundo decolou por volta das 10h40 da manhã pelo horário de Brasília. A nave transportava carga da Força Espacial Americana, incluindo um satélite chamado Tetra-1. Poucos minutos depois da decolagem, os 2 propulsores do foguete voltaram a aterrissar na Terra. A seção central da nave não será recuperada. O superfoguete Falcon Heavy voou pela primeira vez em um teste em 2018, quando transportou o automóvel Tesla do magnata Elon Musk, proprietário das 2 empresas. Este é o 3º voo operacional e comercial da Falcon Heavy. A SpaceX atualmente tem 2 foguetes operacionais. O primeiro é o Falcon 9, usado para transportar astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional ou para lançar os satélites da constelação SpaceX, que fornecem internet do espaço. O segundo é o Falcon Heavy, usado para lançar cargas úteis muito mais pesadas ou para órbitas mais distantes. O foguete é capaz de transportar até 64 toneladas para a órbita da Terra. E antes de encerrar, nós vamos conhecer uma inspiração diferente dos policiais no Peru. Agentes se fantasiaram dos Vingadores da série de filmes e quadrinhos da Marvel para realizar uma operação contra traficantes de cocaína em um bairro no oeste de Lima. A operação, que levou o nome de Marvel e começou quando o Capitão América, Thor, Homem-Aranha e Viúva Negra percorreram a pé as ruas de um bairro no distrito de San Juan de Lurigancho, um dos mais populosos da capital peruana. Os super-heróis, integrantes do Esquadrão Verde da polícia, prenderam 3 homens e uma mulher de um grupo conhecido como os Vilões de Mariátegui, que pensaram ser uma pegadinha de acordo com os policiais. A operação permitiu a apreensão de mais de 3.000 pacotes pequenos de pasta base de cocaína, 287 de cocaína e 127 de maconha que estavam escondidos na casa. Quanta criatividade, não é mesmo? Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1h50. Não saia daí porque eu espero você. Até mais!